a você e a todos do estúdio. No acordo entre São Paulo e TJD, que evitou o julgamento de amanhã dos 3 atletas, Caleri, Wellington Rato e Rapinha, e de todos os dirigentes, estava incluído um pedido de desculpas público. Só que esse pedido de desculpas foi enviado à gravação, que nós vamos reproduzir em instantes, do Carlos Belmonte, que foi aquele que se excedeu mais ali ao xingar o técnico Abel Ferreira. Ele foi enviado primeiro ao TJD do tipo, aqui está o pedido de desculpas, satisfaz vocês? E aí, de alguma forma, este pedido de desculpas, antes do São Paulo divulgá-lo publicamente, vazou nas redes sociais. Só não se sabe qual o caminho desse vazamento. Se alguém do TJD passou para alguém do Palmeiras, que passou para alguma página do Palmeiras, ou se passou direto para a página do Palmeiras. Enfim, vazou, a gente correu atrás. São Paulo disse, o vídeo é real, fomos nós que gravamos, podem divulgar. Mas o caminho do vazamento, Bruno, por enquanto, ele continua sendo um grande mistério. Faz parte do acordo, que eu explico novamente, R$210 mil, aí, R$205 mil de multa, a maioria, 110 mil, para os 4 dirigentes envolvidos, vão pagar do próprio bolso, segundo o São Paulo. Os jogadores também foram multados, mas não correm risco de perder partidas. O Wellington Rato está machucado, mas Rapinha e provavelmente Caleri estarão à disposição para o jogo contra o Novo Horizontino. E o Carlos Belmonte pegou aí uma punição um pouquinho maior, devido à multa maior, 50 mil, devido ao que falou também, não participa mais do Campeonato Paulista. Então a gente acompanha agora esse tão duvidoso caminho que o vídeo fez, e como ele chegou e de que forma ele chegou às redes sociais e ao Palmeiras, claro, que foi o motivo do pedido de desculpas. É muito mais do que isso, na verdade, um pedido de desculpas ao técnico Abel Ferreira. No calor, ao final da partida entre São Paulo e Palmeiras, acabei proferindo uma frase inadequada, portanto, peço desculpas ao técnico Abel Ferreira, também ao Palmeiras, uma instituição importante do futebol brasileiro, e também à comunidade portuguesa. Naquele momento eu buscava identificar o técnico Abel Ferreira ao árbitro, mas, de novo, repito, a frase foi inadequada. Com isso, peço desculpas, continuarei, obviamente, defendendo o São Paulo Futebol Clube, sempre que achar necessário, mas não mais dessa forma. Essa forma foi inadequada e, portanto, essa forma não repetirei. A defesa do São Paulo Futebol Clube, sim. Esperar se o Caleri, que tem uma inflamação na parte posterior da coxa, vai ter condições de treinar durante a semana. O São Paulo vai avaliá-lo diariamente, mas o staff do atleta, segundo informações que eu recebi, Bruno, está bem otimista que o Caleri vai para o jogo domingo contra o Novo Horizontino no Morumbis. Valeu, Edu. Obrigado, viu? Então, nesse sentido, Edu trazendo boas notícias para o São Paulo em relação à contusão do Caleri e também a possibilidade dos jogadores atuarem na reta final do Campeonato Paulista. O que é que vocês acharam desse acordo? O que você achou, Léo? Para começar, tem que haver uma investigação sobre o vazamento do vídeo, né? Isso não é uma coisa normal. Esse vídeo tem um caminho, esse caminho tem que ser traçado ao contrário para chegar na pessoa que vazou e ela sofreu algum tipo de consequência. Porque se o acordo era para o vídeo ser divulgado pelos canais do São Paulo, o acordo já não está exatamente cumprido, mas tem um responsável por isso e essa pessoa tem que ser identificada. De resto, assim, é uma situação, a gente já falou muito sobre ela, lamentável, não deve acontecer. Em vez de ter mais pedidos de desculpa, a gente tem que ter mais cordialidade, né? Os clubes têm que se tratar como rivais esportivos e só, tudo isso. Eu acho razoável que se evite uma judicialização, que se chegue ao acordo, de certa forma, o acordo parte de uma admissão de culpa, né? De que houve um comportamento ruim dos dirigentes, dos jogadores e que eles devem, de alguma maneira, pagar por isso. Então, acho que como não se chegou a uma violência de fato, violência física, alguma coisa que seria impossível não dar uma pena de punição de perda de jogos para os jogadores, eu acho que está ok. Eu acho que está ok, mas só está ok se a lição ficar. Né? Se daqui para frente a gente não tiver que presenciar esse tipo de situação, não vou entrar em situação de arbitragem, que acho que teve problema de arbitragem no jogo, sim. As decisões, dá para não concordar com elas, mas isso não pode ser desculpa para tudo virar o caos que virou ali no final do jogo. Senão, cara, que futebol que a gente quer, né? Então, acho que é ok que tenha feito o acordo, acho que é ok que haja pedido de desculpas, mas não pode ser só até a próxima vez, entendeu? Esse que é o ponto para mim. Porque eu acho que, de fato, como eu falei mais cedo, a punição para o dirigente, a multa, ela é uma punição maior do que uma suspensão. Para um dirigente. Vai doer mais para ele a multa do que ficar fora de um jogo que ele não participa. Concordo. Ele não vai entrar no estádio. Agora, a questão é para o jogador.
Porque aí você está abrindo um precedente para, em outros casos semelhantes a esse, por mais que não tenha existido uma agressão física ali na hora, se alguém infringir alguma regra, você não ser mais julgado. Você vai lá, faz um acordo, paga uma multa, que no caso dos jogadores é mínima. R$25 mil para um jogador pagar ou para um clube pagar é uma punição inexistente. Eu acho que é isso. Eu acho que você abre margem aí e você passa a questionar também quais são os reais valores e critérios também, né, dessas punições, assim. Eu só fico um pouco incomodada de que a gente chegou no momento em que, para ter um pedido de desculpa, você precisa ter uma justificativa ali, né? Assim, o pedido ele veio porque a punição poderia ser pior, sabe assim? Tantos dias passaram dessa questão e foi uma questão muito chata, foi uma questão pesada, foi uma questão triste, foi um ataque pessoal, uma ofensa pessoal. Falamos sobre isso, da importância do papel, enfim. E a desculpa, ela precisa acontecer por conta de... E muitas vezes, Mário, o pedido de desculpas até é uma intenção de quem tenha extrapolado aí o limite. Mas, às vezes, até por uma orientação jurídica, ele não pede desculpas, porque se pedir desculpas, isso pode ser configurado como uma admissão de culpa. Sim. Então, aguarda o desenrolar aí do processo para ver para qual caminho esse julgamento vai levar para pedir ou não desculpas, né? Para admitir ou não essa culpa. Exatamente. A questão é que isso a gente está falando na esfera esportiva, mas não faz... Ele ainda está sujeito, né, no caso o Carlos Belmonte, a um processo, o Abel levar isso para a justiça comum. Sim, claro. Aí enfim, o Abel ele tem que direcionar da maneira como ele imagina, né? Que para ele faça sentido, porque foi direcionado. Então aí, a partir desse momento, ele que tem que definir. Mas assim, é isso, a justificativa para a desculpa existir. Então você precisa ser direcionado, você precisa ser aconselhado, enfim. E assim, de acordo, acho que é um caso que pode ser judicializado fora da esfera esportiva. Sobre assim, só para colocar a minha posição sobre os jogadores, acho que por uma questão de réu primário, vamos dizer assim. Sim, né? E claro. não, de repente, serem jogadores sem esse tipo de histórico. E aí, numa eventual reincidência, talvez seria inevitável uma punição em partidas. Mas, assim, que haja uma conversa aí dentro dos clubes para inibir esse tipo de comportamento. Claro. Porque senão, aí, mesmo no final do discurso do Belmonte, está assim, não, peço desculpas, o Palmeiras é uma grande instituição, mas vou defender o São Paulo sempre a qualquer custo. É sempre assim, Fábio, vamos avaliar a situação. Aí também é um recado interno para a torcida do São Paulo ali, né? Sempre tem que ter alguma coisa para falar, não tô cedendo pro outro lado, sabe? Não tô abaixando a cabeça, quer dizer, o discurso parece sempre andar para os dois caminhos. Eu errei da forma como eu me expressei, não da forma como eu agi. Isso. Isso é um ponto. E a possibilidade, claro, dessas equipes ainda se enfrentarem nesse Campeonato Paulista. Bom, Quero te falar agora sobre o São Paulo e a busca por um lateral esquerdo. A informação principal é: o São Paulo assegura que na metade do ano terá um jogador para resolver essa posição. Vale a lembrança de que nesse momento apenas o Wellington é a alternativa. O Patrick Lanza, garoto da base, é quem tem ocupado a condição de reserva. O São Paulo entende que precisa ter mais um jogador, até porque o Wellington tem contrato só até dezembro e a renovação até agora não avançou. Como o São Paulo está cravando para metade do ano a contratação desse lateral esquerdo, imagino que seja alguém que atue no exterior e esteja em fim de contrato. E eu fui buscar no mercado nomes com essa característica ou com essa condição. Dá para lembrar do Alexandro, da Juventus, embora seja um jogador caro, lá na Itália ganha 2,5 milhões de reais mensais. Tem outro jogador, o Ismaili. Você lembra dele? Lateral esquerdo, hoje com 34 anos de idade, ele completou 34 agora em janeiro. Fez quase toda a sua carreira no Shakhtar Donetsk, que é brasileiro apesar do nome. E aí tem uma curiosidade sobre o Ismaili. Ele é São Paulino fanático, doente. E já demonstrou em algumas entrevistas o sonho de um dia defender seu clube do coração. Nesse momento atua pelo Lille, da França. Temporada boa, de 27 jogos, nenhum gol e 2 assistências. Ele é titular absoluto pelo segundo ano no futebol francês. Seu vínculo com o Lille se encerra em junho, ou seja, ele já pode até assinar um pré-contrato. E eu quero resgatar uma entrevista que a mãe do Ismaili deu alguns anos atrás ao pessoal da ESPN, em que a mãe dizia o seguinte: o Ismaili é São Paulino e ficou chateado por não ter passado num teste lá atrás, no início da carreira. Mas só de ter conhecido o Morumbi, ele já voltou para casa radiante. O Ismaili, inclusive, trouxe umas pedrinhas do estádio e acho que ele guarda essas pedrinhas até hoje. Você que já foi ao Morumbi
sabe que tem pedrinhas espalhadas com as cores do São Paulo, o Smiley, durante esse teste, acabou recolhendo pedrinhas e, segundo a mãe, é possível que essas pedrinhas o acompanhem até hoje. Então, é muito clara a vontade do Smiley em defender o tricolor. Queria saber a sua opinião. Você acha que esse jogador, de 9 temporadas no futebol ucraniano, sempre como titular no Shakhtar,